Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui hoje com mais um programa Saúde na TV. É um programa que trata de todas as áreas da saúde. E hoje nós temos uma convidada especial, uma farroupilhense, apaixonada em tratar da saúde, que é a Luciane Mônego Dutra. Luciane, obrigado por ter aceito o nosso convite. A casa está à disposição para nós tratar o assunto que você quiser e achar pertinente. Eu que agradeço a oportunidade, fico lisonjeada de estar aqui para falar sobre esse tema que é muito importante, que é a depressão, que acomete tantas pessoas hoje em dia. E o que eu acabo percebendo também é que as pessoas, falta informação para elas, né? Então, o fato de eu estar aqui, de ter essa oportunidade de trazer um pouquinho de informação, me deixa muito lisonjeada. Muito obrigada. Não, merece. Eu vi que tu tem um histórico aí de vários anos de estudo, né? Trabalhou primeiro na área da saúde, depois se formou psicóloga durante 5 anos. Foi uma luta para se formar? Exatamente. A vida não foi tão fácil no início, a gente precisou lutar um pouquinho. Comecei, então, estudando, fazendo alguns cursos na área e eu comecei como técnico de enfermagem. Olha só. Então, porque eu queria já trabalhar na área da saúde, por essa minha paixão em ajudar as outras pessoas. Então, foi o que que cabia no bolso na época, né? Mas o foco era a psicologia. O foco sempre foi a psicologia. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu já tinha escolhido a psicologia, aquela coisa focada. De ser o psicólogo dos amigos, Olha né? Só. No colégio, todo mundo vinha procurar confidente, vinha procurar uma palavra amiga, e eu sempre fui muito boa em escutar, que é um diferencial para quem quer ser psicólogo, precisa saber escutar, precisa ter paciência, né? E nos dias de hoje, pelo atribulado do dia a dia, ninguém tem paciência, né? Todo mundo já tem a bola de cristal, já sabe o que o outro vai falar, já corta, já adivinha, né? Exatamente. O que é isso? É ansiedade, Luciane? Pode ser ansiedade, sim, e também as pessoas atualmente elas são muito imediatistas também, né? Porque é muita informação, é muita coisa que a gente tem acesso hoje em dia, então qualquer sintoma que eu sinto, eu vou lá na internet, né, coloco lá e já tem a resposta do que pode ser aquele sintoma que eu estou sentindo. Então, e às vezes milhares de respostas. Milhares de respostas. Então, o imediatismo, porque a gente tem uma vida muito corrida. Às vezes eu não tenho tempo, que é errado se pensar, mas não tenho tempo para cuidar da minha saúde emocional, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho família. Bem, e com relação assim à depressão, pelo teu acompanhamento, estudo, hoje se verifica mais nos idosos ou nos jovens também? Olha, atualmente pode-se dizer que essa questão está parelho, assim, não dá para se dizer que é mais nos idosos ou mais, né, nos jovens, porque a gente acaba vendo em todas as faixas etárias. O que acontece hoje em dia é uma difícil identificação, né, da questão da depressão, porque antigamente nós tínhamos uma depressão mais mórbida, onde o sujeito ficava mais isolado, mais, né, dentro de casa, com todas as janelas fechadas, era mais fácil de identificar. Atualmente a pessoa às vezes coloca um sorriso no rosto, vai trabalhar, né, e é difícil um familiar, é difícil os amigos perceberem que ela está com uma depressão. Sendo que por dentro ela muitas vezes está despedaçada. Então acaba sendo mais difícil hoje fazer um diagnóstico assertivo em cima disso, né? Porque as pessoas não querem incomodar, né, os seus familiares, não querem incomodar seus amigos, porque como eu falei anteriormente, a nossa vida está muito corrida. Muito atribulada. Né? Muito atribulada, é muita coisa que eu preciso fazer, então às vezes o outro não vai, né, ter tempo para me ouvir e eu não quero atrapalhar outra pessoa com isso, então eu vou guardando para mim. E o depressivo fala que está depressivo ou ele não sabe que está depressivo também? Muitas vezes nem ele sabe o que está acontecendo com ele, né? Porque hoje em dia a gente também vê casos até de famosos, que é aí que acaba se errando nesse sentido, que a pessoa tem tudo, né? Daí ela olha, eu consegui a profissão que eu queria, eu me formei, eu tenho família, tenho o amor da minha vida, né? Tenho uma casa maravilhosa, tenho filhos, mas não me sinto bem, não me sinto feliz, me sinto negativo. Até a própria agressividade hoje em dia é muito ligada à depressão. A pessoa tem aquela mudança de humor e começa a ficar agressiva, tem respostas agressivas para os outros, não é somente a tristeza, né? Então é preciso prestar muita atenção nessas coisas, assim, eu estou desesperançoso, acho que as coisas não vão dar certo, estou muito negativo.
mudou o meu apetite, não estou dormindo direito. Só que são sintomas assim que não dá para dizer que também são específicos da depressão. É por isso que precisa se haver esse cuidado, se fazer uma autoanálise e buscar ajuda, né, dentro do possível. O depressivo, então, ele às vezes sabe ou normalmente não sabe? O fato de dizer estar depressivo, muitas vezes a gente diz também no dia de hoje, estou, né, depressivo. Então, o que acontece? Às vezes fica difícil para a pessoa identificar se realmente é uma depressão, né? Se formos pensar da questão patologia, da questão doença, ou se é uma fase e aquilo vai passar. Né? Na minha experiência, muitos depressivos que foram diagnosticados com depressão vieram a descobrir e a fazer o tratamento já quando estava bem profunda a doença. Né? Quando elas já realmente não estavam mais indo para o trabalho, porque não sentiam mais vontade de ir para o trabalho, brigavam com colegas, ou brigavam com a família, né, pela questão ali da mudança de humor. Então vinham descobrir muito tarde. Não que seja muito tarde para buscar o tratamento, para buscar ajuda, né? Mas eu digo dessa questão de ir levando, que a gente sempre acha, isso vai passar, né? Eu vou conseguir resolver, é só uma fase ruim. Porque a depressão, às vezes, ela surge por eventos do dia a dia normal, não precisa ser uma coisa ruim, necessariamente, né? Não precisa ter morrido alguém, né? Não precisa ter acontecido uma catástrofe na minha vida, mas, às vezes, até uma mudança de ambiente, mudei de casa, pode ser por uma coisa boa, né? Ou mudei de emprego para um emprego melhor, mas isso causa uma ansiedade na pessoa que, às vezes, ela não está preparada para lidar com aquilo. E o fato dela não conseguir falar com seus familiares, com seus amigos sobre aquilo, sobre os sentimentos que ela está tendo ali, porque, como eu disse anteriormente, ela não quer incomodar, porque as pessoas vão olhar para ela e vão dizer assim, aquela velha frase, mas você tem tudo, né? Como uma pessoa tão bonita, tão jovem, que tem um trabalho tão bom pode estar com depressão, né? Então a pessoa, ela acaba se isolando esse sentimento dentro dela e também não busca ajuda. Só que, como todas as emoções, tudo que a gente vai guardando ali dentro da gente, uma hora precisa vir à tona, precisa sair. E às vezes vem como dores físicas, né, também, que é a psicossomática, que a gente chama. A pessoa pode ter enxaquecas, pode ter dores de estômago, não que esses sintomas são necessariamente da depressão, mas pode aparecer. E o que acontece? A pessoa vai no neurologista, faz ressonância, né, vai no gastro, daí faz uma endoscopia e não aparece nada. O último lugar que ela vai buscar é, então, a psicologia, um tratamento psicológico ou, enfim, um psiquiatra para estar auxiliando nesse processo. Até porque eu acho também que hoje, pelo número de formados que tem, né, de áreas, hoje tu tem que ir num bom médico que seja clínico geral para ele detectar e mandar para o especialista. Senão dá essa correria, né? Tu vai num monte de lugar, né? Exatamente. Antigamente nós tínhamos um médico da família que conhecia o cara desde, né, que nasceu, babá. A minha avó faleceu com 92, eu me lembro assim de mais de 20 anos que ela ia no mesmo médico. Então chegava lá, o médico já sabia toda, né, a história dela, né? Sim. Mas voltando para a agressividade, é a primeira vez, talvez, que eu ouço falar com atenção, assim, que um depressivo é agressivo, né? Porque normalmente a gente se vê aquilo que tu comentou, que ele se isola, que ele dorme mais ou não vai ao trabalho, que nem você falou também, né? Mas a agressividade é um sintoma novo que isso aí está, ou agora que está se comentando isso? Como tudo vai evoluindo, né, no nosso mundo, aí no nosso planeta, as doenças elas também vêm evoluindo. Então a questão da agressividade não chega a ser também uma agressividade física, é mais uma agressividade normal, uma falta de paciência, pode ser, né? Não consigo lidar com aquilo que está aparecendo ali em volta de mim, não consigo lidar com questões familiares porque eu não quero, eu estou triste demais para isso, né? Então eu respondo de forma agressiva, que é uma forma de eu me proteger, né, daquilo que está acontecendo ali em volta de mim. Estamos quase entrando, saindo da depressão, indo para tratamento de casal. Pode ser também. E casal é muito fácil, né? Depois de um certo tempo não perde a paciência, né? É normal, né? Exatamente. E tu tem uma experiência também em tratamento de casais, assim, tratamento, que é a palavra certa, né? Como é que se chama isso quando é casais? Terapia. Terapia de casais. Sim. E os casais estão procurando? Querem salvar o casamento ou querem ir para o próximo assunto?
Geralmente acontece a busca de um dos dois, né? Claro que às vezes acontece que os dois almejam, né, buscar ajuda, mas geralmente um dos dois que acaba pensando, né, e propondo para o outro a busca da terapia. E normalmente o outro não quer. Normalmente acho que vai também, né, se passar sozinho, que aquilo, né, que a gente consegue resolver sozinho, porque é complicado. Individual já é complicado tu ir num psicólogo, é difícil tu trazer as tuas emoções, as tuas coisas mais íntimas. Abrir o coração. Abrir o coração, trazer quem tu é ali, e num casal mais ainda, porque entra naquela questão de que eu errei. E nós não somos preparados para nos dar conta que nós erramos e que precisamos corrigir esses erros, fazer de forma diferente. E eu tenho especialização em terapia familiar e de casal, também. Então eu busco trabalhar focado nisso, atendo casais, famílias, né? Hoje mais focada na questão realmente da depressão, mas claro, sempre buscando entender a história do paciente, entender, porque isso que é importante, entender lá na família dele, como que ele foi criado, do porquê que de repente essa depressão está vindo da onde, se é uma coisa, né, mais do passado, se é uma coisa mais de eventos da agora. Aí já entra na área que está famosa agora, que nós temos inclusive um programa na TV, que é constelação familiar, né, que é estudar os anteriores, né? Isso, exatamente. Que é uma coisa bacana também, que eu achei assim uma coisa muito nova para mim, e que meu tataravô fez alguma coisa e veio no DNA junto. Que coisa é essa, né? Porque se veio o nariz, a boca, o cabelo, a estrutura, né? Tá na cara que alguma coisa veio junto também nesse DNA, né? Claro. Então é um assunto que tu também estuda isso, né? Sim, nessa especialização que eu fiz, a gente vai olhar lá, né, nos antepassados também, né? Não que eu trabalho focado, né, só nisso, né? Mas a gente precisa olhar a forma como a pessoa foi criada, porque isso que vai influenciar como ela é hoje, né? E tem muitas crenças nas famílias que são passadas lá, né, pelo meu avô, por exemplo, particularmente da minha família. O meu avô tinha uma crença que nós não deveríamos brigar com ninguém, deveríamos nos dar bem com todo mundo. Então ele criou em cima do muro. Criou, né? Isso é positivo de uma certa forma, mas também pode ser negativo a partir do momento que eu não vou me impor para as pessoas, eu não vou, né, colocar a minha opinião, porque se eu colocar a minha opinião pode ser que isso, né, magoe o outro, pode ser que queira dizer o que eu estou brigando com a outra pessoa. Muito bem, Luciane. A gente volta em seguida, então, com mais esse assunto aqui do momento. Voltamos em seguida. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Então, amigos da TV Cidade, voltamos com Saúde na TV. Hoje recebendo uma psicóloga, a Luciane Mônego Dutra, que é uma farroupilense, mas que trabalha bastante em Caxias e também em Farroupilha. Luciane, com relação à depressão dos idosos, por que se fala muito que o idoso fica depressivo? O que é? Ele vinha num ritmo acelerado de empresa, de emprego, de repente se vê em casa de pijama, às vezes com a mulher incomodando, ou é o marido incomodando a mulher, né? E até relacionamentos terminam por causa disso, né? Porque os dois não estavam acostumados a viver junto, né? O que tu atribui isso? As empresas não preparam, o Brasil não tem essa preparação da pessoa se aposentar? Em outros países isso é normal, né? O que tu atribui a isso? É uma série de fatores, né? Cada causa é um causa. Isso, então, normalmente eles iam trabalhar com os pais desde cedo, já iam para a lavoura junto, né? Certo. E aí já começam a sua vida, a sua rotina de trabalho em cima disso. Depois vão para as empresas e, como você disse, não é todas as empresas que têm políticas para preparar o idoso para a questão da aposentadoria. Acho que é raro, né? É raro ter, né, essa questão. Então, são poucas as empresas, eu nem saberia citar hoje para ti aqui quais empresas que eu tenho. Eu sei que aqui em Caxias parece que tem alguma empresa que tem. Bom, já é um começo, né? Que prepara o idoso para essa questão, porque, convenhamos, né, trabalhou a vida inteira, trabalhou 50, 60 anos, né, contribuindo ali, trabalhando, daí tem a família em casa, muitas vezes nesse período, quando ele volta para casa, que se aposenta, os filhos já casaram, né, já não tem mais os filhos em casa, aí tem que dar conta realmente de um relacionamento
que eu não sei como é que está naquele momento, aquele relacionamento, eu começo a ver minha esposa, meu marido todo dia, né? Tem que dar conta de coisas que a gente não sabe mais como é que elas estão. Não sabe lidar, né? Não sabe mais lidar porque é diferente, né? O tempo foi passando, eu estava nesse período todo dentro de uma empresa, agora eu vou estar o dia inteiro em casa. Né? E daí vem aqueles questionamentos também que a pessoa se faz, o que eu vou fazer daqui para frente, se eu não posso mais trabalhar, então que sentido tem a minha vida, né? Que são questionamentos até quando a gente às vezes fica um período sem trabalhar, a gente começa a pensar, né, nesse quesito, e para o idoso muito mais difícil isso, né? E daí já tem os filhos que trabalham fora, às vezes não disponibilizam daquele tempo para estar junto com o pai, com a mãe, e às vezes a questão também, né, na parte dos idosos vem junto com outras doenças, né, doenças físicas, né, problema de coração, ou algumas doenças mais graves como Alzheimer e outras tantas doenças nesse sentido, né, o que acaba dificultando mais ainda essa questão da depressão. Certeza, né? E se para nós que viemos evoluindo e já conseguimos nos comunicar um pouco mais, é difícil falar das nossas emoções, imagina para o idoso. Né? E o tratamento da criação era muito diferente. Era muito de hoje. diferente. A cobrança era maior, né, Luciane? Tu tem que trabalhar, porque é vergonha ficar parado. Hoje, vergonha é trabalhar muito, né? Porque a vida não é só trabalho, né? Sim, então, exatamente. É um choque, eu acho, desse momento, né? Para a pessoa que chega em casa e se vê assim, televisão, ou próprio rádio, enfim, né? Fica naquele marasmo do dia, demora a passar a hora, né? Exatamente, porque não é uma geração que também é acostumado a ficar na televisão, né? Os nossos avós não assistiam televisão, muito raramente, muitas vezes nem tinha televisão em casa, né? Então vou fazer o quê? O que eu vou fazer daqui para frente? O que eu posso fazer, né? O que as minhas limitações também permitem eu estar realizando, né? E tá 40 anos dentro de uma empresa e de repente aquilo é uma rotina, é uma vida. Imagina, né? Então quando o ser humano perde essa rotina dele, ele se sente perdido, né? E é nesse se sentir perdido que pode vir a afetar muitas coisas na vida dele. E o que assim, para essas pessoas que estão nos assistindo aqui, né? Acho que era bom tu dizer os sintomas de novo ali, que pode assim uma pessoa pensar assim, não, vou bater um papo com uma psicóloga, com uma psiquiatra, ou com um médico mesmo, né? Um médico clínico geral, para me dizer se eu tenho algum problema, ou que direcionamento tem que tomar. Então, acho que é bom tu repetir esses sintomas para as pessoas saber, que nem você mesmo falou no início, às vezes a pessoa não sabe que está com depressão, né? Ou que está prestes a entrar numa depressão, né? Que é uma coisa muito ruim, muito desgastante, né? Para a pessoa e para a família, né, Luciane? Com certeza. Quais seriam os sintomas, então? Assim... Então, a depressão, né, ela envolve a questão da tristeza, mas hoje, né, não somente isso, né? A pessoa fica mais triste, ela tem uma questão de negativismo muito grande, né, de desesperança, de achar que as coisas não vão dar certo, de ser mais pessimista também, né? Coisas que fazia anteriormente, que gostava de sair com os amigos, de estar em encontros, né, com a família, começa a inventar desculpas para não ir. Isso, começa a se isolar mais. Começa a se isolar mais. Não que às vezes a gente, né, nem sempre vai estar também, disponível, né, para sair, né? Não é sempre que a gente quer estar nesse movimento, mas é normal, de vez em quando, a gente querer ficar mais sossegado. Mas quando isso começa a se tornar rotina na nossa vida, de começar a prestar atenção mesmo em si. Não estou mais saindo, não tenho mais vontade de sair, o trabalho, chega segunda-feira, tem que ir para lá de novo, né? Não estou me dando bem com muitos colegas de trabalho, estou me irritando muito facilmente, coisas que antes eu teria muita paciência, agora eu me irrito, isso me tira do sério. Eu estou começando a ficar com medo, Luciana, porque eu te digo o seguinte, eu sou um idoso, né? E o idoso, com o tempo, ele vai perdendo a paciência também, né? E isso não quer dizer que é depressão, né? Porque a gente diz assim, eu já vivi isso, eu não quero mais saber disso, né? Ou o próprio isolamento, às vezes, assim, de festas que a gente ia muito seguido, e que hoje não tem mais, porque a gente já conhece aquilo ali também, né? Claro. Isso também, a gente não pode generalizar tanto, né? Não pode generalizar, porque é questão daí de amadurecimento, que é diferente, né? Eu vou amadurecendo e vou fazendo escolhas diferentes do que me faz bem.
daquilo que eu vou querer estar aonde eu me sinto bem. Porque a família cobra, né? A família mas cobra. Tu ia nas reuniões, não vai mais, ou tu vai no boteco jogar e não vai mais, mesmo que não beba, que vai tomar um cafezinho com os amigos, né? Sim. Mas é que chega um ponto que aquilo ali um pouco enjoa também, né? Claro, então, que nem você falou, tem que prestar atenção, mas também não se apavorar, né? Não se apavorar, prestar atenção na questão do sono também, se está dormindo, o sono né? é importante. Se tá dormindo mas o velho bem. dorme menos também, né? Pode ser, né? Porque Ou tem a questão do acordar muito cedo. Também, né? Vai dormir cedo também, Vai dormir cedo, acorda muito cedo. Né? E então é preciso prestar muita atenção também, se mudou a questão até da minha alimentação. A alimentação é importante. O velho não come menos também? Olha, depende. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Luciane, e falar de um assunto assim que a mídia, de modo geral, até não gosta de falar, em suicídio, essas coisas, porque parece que estimula, né? Eu acho uma bobagem isso aí. Eu acho assim que as pessoas têm que estar atentas para os sinais para evitar chegar nesse limite máximo, né? E os jovens? Por que será que se vê tanto jovem com depressão e até provocando mutilações e suicídio? É por causa das facilidades que os pais modernos estão tentando recompensar os filhos pela falta da presença? Ou é porque ganha um celular aos 10 e aos 18 quer um carro zero? O que pela tua experiência assim, de familiar e de jovens, o que tu acha que está ocorrendo? Pela minha experiência, então, assim, o que eu já observei também, né? Tem muito a ver com essa questão que nós comentávamos antes, da questão da gente ter muito acesso a muitas coisas. Certo. Eu tenho acesso a muitas coisas, muitas tarefas. A criança, já desde pequenininha, está inserida em muitos ambientes. Ela está no balé, ela está no judô, ela tem uma agenda de adulto. Né? E não que isso seja errado, né? Não estou julgando. Claro. Porque a gente sabe que atualmente os pais precisam dar conta de trabalhar, porque sustentar um filho, uma família não é barato. E todos esses cursinhos, né? É uma coisa que realmente precisa se planejar bem como se vai fazer isso, quando se pensa em ter um filho, né? Ou, né, quando não se pensa, também precisa se dar conta, né, de como vão fazer daqui para frente, porque às vezes não se planeja, mas vem também, né? Tem que ser um planejamento estratégico de longo prazo, né? O ideal seria justamente isso, né? Porque os pais trabalham fora e eles precisam trabalhar, muitos estão estudando, né? Aí chegam em casa, querem descansar, querem tomar um banho, né? Não tem o tempo para estar ali junto com o filho. O que a criança mais precisa é da atenção, é do carinho, né? Ela precisa que aquele pai olhe para ela, e eu não estou falando agora nesse sentido da questão de quantidade, né? O que importa é a qualidade. Se eu puder estar uma horinha por dia com o meu filho, mas essa horinha ele perceber que eu estou ali com ele, que eu não estou ali com o meu celular olhando as mensagens do WhatsApp, ou vendo a televisão, ou com a televisão ligada, né? Porque é muito fácil também só botar a criança ali na frente da televisão. É a babá eletrônica. É a babá eletrônica, né? E como eu comentei, eu sei que é complicado, a vida é corrida, é muita coisa para dar conta, mas quando se está com a criança, tentar estar com ela, tentar, né, fazer desse momento um momento que ela sinta-se amada, protegida, e isso acaba também evoluindo para uma questão mais geral, assim, de termos familiares, se a gente for parar para pensar. Antigamente nós tínhamos aquelas reuniões de família, né, os domingos era na casa da avó, na casa do vô, toda a família reunida, todo mundo para lá, e hoje em dia nós não temos mais isso. Né? Mas nós não temos porque nós também vamos perdendo um pouco disso. Por mais que a gente esteja atarefado de coisas, a gente pode tirar um momento para fazer uma reunião familiar. Aí eu digo sem celular, com televisão desligada, porque é normal jantar assistindo o jornal, né? Assistindo a novela. E isso, por incrível que pareça, atrapalha a conversa, o diálogo ali, né? E nos dias de hoje, nas casas, quantas televisões tem, né? Exatamente. Às vezes é 4, 5 para 3 pessoas. Então, a televisão é um advento novo também para nós, né? Claro. Que dividiu um pouco a família, né? Sim. Primeiro era uma televisão na sala, todo mundo se reunia na sala. Depois botaram no quarto, no quarto do filho, na cozinha, então fica um em cada peça, cada um vendo os seus programas prediletos, né? Voltando para os jovens ali, tu atribui isso de repente, uma ansiedade do jovem em ter as coisas desde cedo muito, e depois chega na idade de ir para o trabalho, para ganhar seu próprio dinheiro, que o mercado não está fácil, até porque as universidades estão, né, formando milhares de pessoas todo ano, né? Tu acha que é a frustração que está levando para a depressão também? Ou...
Pode ter a ver, porque essa frustração deveria ser dada lá na família. Né? Os pais precisam frustrar os filhos. E é difícil para um pai frustrar um filho, dizer um não. Então, né? Só que a vida depois vai acabar frustrando. Ou a polícia. Né? Exatamente. Daí, quando a vida me frustra, eu não sei como lidar com aquilo, né? Porque eu fui tendo tudo. Fui tendo as oportunidades, fui tendo os acessos. E agora, quando eu levo um não lá do meu chefe, ou quando eu levo um não de um coleguinha na escola, eu não sei como lidar com aquilo. Né? Então, é preciso que os pais consigam frustrar um pouco os filhos em casa. E o frustrar, eu digo, dizer os nãos que são necessários, né? Porque a criança ela vai manifestar a depressão em forma de agressividade, né? Batendo no coleguinha, mordendo, né? O adolescente já tem mais a questão ali da automutilação, né? E Que é muito frequente isso também. A automutilação está muito frequente, que são aqueles cortes, né? Pelo corpo, né? Mais frequente nos braços, para chamar nas pernas. atenção? É para chamar atenção para uma dor que ele está sentindo, né? Porque o adolescente, muitas vezes, ele não vai conseguir chegar para esse pai e para essa mãe e falar para eles que ele está sofrendo, porque às vezes aquele sofrimento dele para o adulto pode ser insignificante, pode ser um sofrimento porque eu terminei com o namorado, com a namorada, e nós, enquanto adultos, vamos olhar para aquilo e dizer, mas tu vai conhecer várias outras pessoas pela vida, né? Vai namorar muito, e não é errado a gente dizer isso, mas naquele momento, isso é um sofrimento muito grande. Muito bem, né, Luciane? Chegamos ao final da nossa entrevista, né? Passou muito rápido, teremos outras pela frente, né? Um assunto muito pertinente. E te deixo com as considerações finais, para o teu recado final para os nossos telespectadores. Agradeço a oportunidade mais uma vez, então. E conforme todos os sintomas que eu falei aqui, se você estiver sentindo algum desses sintomas, não hesite em buscar ajuda, né? Os profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, estão aí para auxiliar você. Não precisa carregar toda essa carga sozinho. Busque ajuda, entre em contato, que com certeza nós vamos poder auxiliar você nesse processo e a passar por tudo isso. Bem, obrigado pela tua presença no nosso estúdio. Estamos à disposição. Muito obrigada.